o nosso estudo de hoje e os irmãos vão liberados para o café. Tá bom? Opa! Então, olha, pode andar à vontade, pode tomar café, bater a boca para comer, para conversar de maneira nenhuma, tá certo? Aí pode estar à vontade e quando houver alguma pergunta, é só levantar a mão e que eu tentarei responder, tá bom? Mas esteja à vontade, pode se movimentar, só não pode conversar, porque aí já andar não tem problema, tomar café não tem problema, conversar em reverência, não pode, tá bom? Então nós estaremos hoje, o nosso Café com Bíblia, ele é assim mesmo, é em meio a movimento, é a igreja em movimento, é o nosso 7º Café com Bíblia. Aí tanta conversa, tanto na mesa aqui como lá atrás, os irmãos evitam, tá bom? Aqui ou lá. Isso, sem conversa, tranquilo. É isso aí, beleza. O povo de Deus é um povo obediente. Mas estejam à vontade, se movimentem, tomem um café, façam perguntas, porque é formatado para ser assim mesmo. Então hoje é o nosso 7º Café com Bíblia, estamos aprendendo ainda a lidar com isso, mas tem dado certo, e o nosso tema é oração, vontade primária e a vontade secundária de Deus. Oração, vontade primária e vontade secundária de Deus. Cuidado aqui com a fiação, porque está meio aí embolado aí, né? A nossa extensão grande foi comprada para aqui, não foi encontrada ainda, mas será encontrada um dia. E depois vou deixar presa ali para ninguém mais tirar ali de dentro. Eu comprei uma, o irmão Vitor comprou outra e já ficou a ideia. Não sei para onde vai. Tá bom. Aí vamos ler a palavra de Deus, que se encontra em Romanos 12, versos 1 e 2. Quem estiver aqui e não estiver tomando café, vai lendo comigo. É aquilo que nós já combinamos. A gente pode tomar café, não pode conversar, tá bom? Toda conversa que atrás estou ouvindo me atrapalha. Agora, o barulho da xícara é bonito, é louvor e adoração. Tá certo? Irmã Liette, tudo certinho com a irmã? Isso. Ainda bem que a irmã é bem calma. Pois é. Gente, então vamos ler o texto? Todos juntos? Quem puder ler? Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo com sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade. Então, qual é a expectativa de Deus? É que as suas criaturas, que toda criatura de Deus obedece a Ele. A única criatura que tem a possibilidade de obedecer ou não é a criatura humana. Não é a única. Mas a expectativa de Deus é que experimentemos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, só a vontade de Deus, ela é boa, ela é agradável, ela é perfeita. E quanto custa isso para nós? Qual o preço para desfrutarmos dessa vontade de Deus que é boa, que é agradável, que é perfeita? Só custou o sangue de Cristo. Só custou não, custou o sangue de Cristo lá na cruz e hoje ela está à nossa disposição. O outro texto, porque a oração, vontade primária e secundária de Deus. O outro texto se encontra em Jeremias 33, verso 3. Quem não estiver degustando também pode ler comigo. Clama a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Jeremias 33, verso 3. E ainda Mateus 21, 22. E tudo que pedirdes, crendo, recebereis. Amém? Irmãos, o que é oração? Uma coisa que a gente aprende antes da conversão, a gente já aprende a orar. Eu vim de um lar que não era evangélico,
E eu aprendi a memorizar, decorar a oração. Eu sabia umas 4 orações decoradas. Aí me converti. Quando me converti, eu pensei assim, bom, a oração dos crentes é diferente da oração de onde eu vim. Aí decorei uma oração de crente. Meu Deus, meu Pai, obrigado esse momento. Mas decorei direitinho. Não era mais o Pai Nosso, não era mais a Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, mas eu preparei uma oração para mim. E eu ia para a igreja, sentar no banco da frente, aguardando o momento que alguém me desse uma oportunidade para eu fazer a minha oração decorada. E assim foi a primeira semana, a segunda, a terceira, primeiro mês, segundo, terceiro, ninguém me convidava, eu esqueci a oração. Quando eu esqueci que ninguém me chamava mais, o irmão Augustinho falou assim, o diácono, o irmão Augustinho, falou, vamos orar para o irmão Pedro. Aí eu cheguei lá, não tinha uma oração decorada. Eu falei, Deus, obrigado, que Jesus me salvou. Aí comecei a falar aquilo que veio do meu coração. E vi que a oração é um transbordado que vai no nosso interior. Quando a pessoa não consegue orar, é porque a boca transborda, o coração está cheio. Vou levar agora para a juventude, a nossa programação, nesse momento de transição que vai rolar o ano que vem todo, mas a gente começar a partir de novembro, vou pregar também sobre isso, o sermão já está adiantado, pregar sobre oração e jejum. O que a Bíblia ensina sobre isso não está fácil, né? Aliás, é muito fácil, é oração e jejum. E a gente começa devagar. Começa o seguinte, toda primeira da semana, a semana do jejum e oração, 6 horas. Aí você vai sacrificar uma refeição, o café da manhã, o almoço ou o jantar, para fazer 6 horas de oração, de jejum e oração. E tem um objetivo, porque o jejum ele é intencional. A oração também deve ser, mas o jejum ele é puramente intencional. A Bíblia ensina que a oração ela funciona como uma ferramenta de proteção e uma arma de ataque. Então a oração é o quê? É uma ferramenta de proteção, uma arma de proteção e uma arma de ataque. Ela é o nosso escudo e broquel. E ao mesmo tempo ela é uma seta que atira. Então Deus nos fez completo, nos capacitou, tanto para a nossa defesa espiritual, como para o ataque contra o inimigo. Quantas situações já resolvemos combater Satanás através da oração? Jesus praticou muito isso, Paulo, Silas, tantos outros também praticaram. Então, o primeiro ensinamento que nós já sabemos, reafirmando aqui agora, reforçando agora, é que a oração é uma ferramenta de proteção, ou uma arma de proteção e uma arma de ataque. A oração e a palavra de Deus gera fé, e a fé gera o desejo, as condições para orarmos e fazermos a vontade de Deus. Então, a oração ela gera fé e, ao mesmo tempo, gera condições. Aí eu pergunto a você, a oração, ela é uma causa ou um efeito? Bom, a oração é uma causa que gera efeito, e esse efeito gera a causa. Quer dizer, quando eu oro, obedeço a palavra, conheço a palavra, oro, então acrescento a minha fé, e isso vai me remeter a uma vida de oração, e a vida de oração vai aumentar a minha fé. Então uma coisa vai, causa que gera efeito, efeito que gera causa, e vai crescendo, e a Bíblia diz que a gente vai crescendo de glória em glória. E lá no Velho Testamento diz que até ser dia perfeito. Esse dia perfeito vai ser o dia da salvação sinérgica, quando a vontade de Deus, aliás, mogésima, quando a vontade de Deus será feita totalmente em nossas vidas. A palavra de Deus e a fé são base para a oração. A oração, fruto da fé, através da obediência e a prática da palavra de Deus, gera poder. Não é simplesmente orar. Deus não se impressiona com ritualismo. Quer ver uma coisa? Quando aqueles 2 homens foram à frente orar lá no templo, o fariseu e um publicano.
Aí o fariseu, ele tinha um ritualismo de meter inveja. Ele chegou e orou: Senhor, eu não sou como os demais pecadores, e fez a oração direitinho. Enquanto publicano, ele não sabia orar, ele não conhecia o ritualismo, mas ele falou: Senhor, eu sou isso mesmo, me perdoe. E Jesus falou: qual oração funcionou? Ele saiu justificado porque falou algo de dentro para fora. Ele entendeu que era o momento dele com Deus. E até um cântico, que Deus não rejeita a oração. Só que diz que a oração é alimento. Não, alimento é a palavra de Deus. A oração alimenta a fé, mas o alimento é a palavra de Deus. Agora, a vontade de Deus tem duas dimensões. Quais são as duas? Primária e secundária. Quando eu tomo posse dessa realidade teológica, que Deus tem uma vontade primária e uma vontade secundária, eu compreendo melhor a Deus, me compreendo melhor e vou sobreviver com mais facilidade e também mais felicidade. Vou pedir a nossa irmã ali, que vire de posição, irmão. Senta-se ali, que aí a irmã... É isso, beleza, obrigado. Aí vai poder visualizar, né? E continua tomando seu café, pode andar à vontade, não é irreverência, tá bom? Pode estar andando à vontade. Então, a vontade primária e a vontade secundária de acordo. E Deus vai fazer uso de acordo com as circunstâncias. O desejo de Deus é sempre fazer uso da sua vontade primária. Mas quando isso não é possível, não por causa dele, mas por nossa causa, ele então faz uso da vontade secundária. Por exemplo, Saulo de Tarso, escolhido desde o ventre da mãe. Qual era a vontade de Deus? Que ele fosse desde novo, não foi. Então ele começou a trabalhar, dentro da sua religiosidade, trabalhava contra a igreja. Até que um dia ele teve um encontro com Deus. E o que Jesus falou para ele? Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E eu te mostrarei o quanto você há de sofrer, por amor ao Evangelho. Porque naquele momento, para que a vontade primária de Deus fosse realizada, ele fez uso de uma vontade secundária. A Bíblia diz que Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. Gênesis 12, 26. Disse Deus: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Então, qual era a vontade primária de Deus para com o ser humano? É que ele vivesse eternamente na presença de Deus. O pecado, a morte, foi um acidente de percurso. Então, naquele momento em que o homem, que era imagem e semelhança de Deus, você vê que não é igual. Igualdade e semelhança é diferente. Alguém faz um computador semelhante a esse, mas igual é da mesma marca, a mesma coisa. Então ninguém pode ser igual a Deus, porque está na carne e nós usamos os atributos transmissíveis de Deus, mas tem aqueles que são intransmissíveis. Por exemplo, pureza. Nós não temos a pureza de Deus. Justiça. Nós não temos a justiça de Deus. Onipotência. Nós não somos onipotentes. Esse atributo é só de Deus. Mas a justiça. Podemos fazer justiça. Mas não é que a justiça absoluta. É uma justiça relativa. A gente gosta de retribuir. Isso aí, Jesus falou que é coisa dos gentios. Então, para agirmos com justiça, temos que amar os nossos inimigos. Aí é justiça. E você amar um amigo, não é justiça. Dar um presente a quem você ganhou, ou tem expectativa de ganhar, também não é justiça. A questão é você ser fortado e, mesmo assim, retribuir com um presente. Retribuir com um presente. Isso aconteceu. Um comerciante, ele foi assaltado e quase que ele morre. A pessoa armada chegou para ele e rendeu. Ele deu tudo que a pessoa precisava. Aí quando o camarada ia embora, ele falou assim: olha, eu não estou questionando não.
que você pegou tá bom, se quiser mais alguma coisa eu tenho para dar. Só queria alguns minutos seu de atenção. Ó, eu sou empresário, eu tenho essa, eu tenho mais empresas. Você vai me roubar, sujeira a ser preso depois. Eu não vou te denunciar, mas sujeira a ser preso e tudo. Mas se você quiser mudar de vida, eu te dou um serviço aqui, vou te pagar um salário que nenhum funcionário está recebendo. E você é um líder, você tem qualidade para ser o gerente da minha empresa. O rapaz pensou direitinho, devolveu tudo e foi trabalhar. Então aquele homem agiu com justiça, porque era um ladrão, quase que tirou a sua vida. Ele não deu aquele querendo nada, porque se queria se ver livre dele, já tinha dado tudo, o cara ia embora e acabou. Então a justiça nossa, ela fica semelhante, parecido com a justiça de Deus, quando a gente anda na contramão. O que para o mundo é ser bobo. Fulano é muito bobo, né? Fulano fez isso e depois retribuiu dessa forma. Mas isso é a justiça de Deus. Se olharmos assim, Deus foi bobo, Jesus foi bobo, porque Deus enviou Jesus ao mundo. Cristo deu a vida por nós e disse que Ele nos amou primeiro, sendo nós ainda pecadores. Então a vontade primária de Deus para com Adão, o primeiro homem, é que ele vivesse em obediência no paraíso. No paraíso. Mas a Bíblia diz que o homem pecou. Não pecou? Aí a vontade primária de Deus foi de água abaixo. Porque Satanás diz, Deus sabe que é assim. Aí a vontade foi de água abaixo. Nesse momento, lá em Gênesis 13, Deus vai dizer que, Gênesis 13, 15, que da semente da mulher nascerá um que vai esmagar a cabeça da serpente. Nesse momento, para cumprir a vontade primária de Deus, ele faz uso de uma vontade secundária. Mas vai dizer, então, é o fraco de Deus? Não é. Não é o fraco. Porque se lermos Apocalipse 13, verso 8, diz o quê? O Cordeiro de Deus foi morto desde a fundação do mundo. Então, antes da queda do homem, Deus já tinha imolado Jesus no coração dele. Jesus já tinha sido imolado. Mas se o homem andasse dentro da vontade de Deus, Jesus nunca precisaria morrer na cruz. E também Deus não estava fracassado com isso. Por quê? Havia possibilidade do homem pecar ou não. E isso tem um nome. Qual é o nome? Responsabilidade individual, livre-arbítrio. O homem poderia pecar, poderia não pecar. Ele escolheu o quê? Pecar. Aí já aprendemos uma coisa. Temos liberdade para fazermos escolha. Só não temos liberdade para escolhermos as consequências das nossas escolhas. Isso serve para o não crente e para o crente. O não crente no sentido de salvação. Se ele vive a vida toda sem receber Jesus, ele não pode esperar outra coisa a não ser inferno. Porque onde é o inferno? Qual o lugar onde é o inferno? No final de uma vida sem Deus. Onde é paraíso? No final de uma vida com Cristo. Agora, não pode o pecador viver no pecado, aguardando um dia para o limbo ou purgatório, que não tem na Bíblia, é uma invenção humana. Em lugar nenhum você encontra isso. Limbo ou purgatório. Nessa ilusão, para que alguém aqui na Terra possa interceder e tirar do purgatório. Vamos supor que existisse, mas na lógica não passa. Por que não passa? Se precisa de alguém aqui na Terra, no juízo final não vai ter mais ninguém na Terra. Aí aquela tomada toda, não tinha quem intercedesse. Ou ficava no limbo toda a vida, ou no céu. Então não tem lugar, sentido, não faz sentido na teologia e nem na lógica. Então, quando Adão pecou, botei Deus duas vezes aqui, né? Deus fez uso da sua vontade secundária. Mas vontade secundária não é assim. Bom, já que não tem tu, vai tu mesmo. Né? Já que choveu, então dá um arranjo. Só que a gente é surpreendido. Nós somos surpreendidos. Às vezes vamos fazer uma viagem. Uma vez preparei para uma viagem para Santa Catarina, com a família. E chegou ali, em frente à antiga Marisol, bati meu carro, voltei.
acabou a viagem. Porque eu não sou o iniciante. E a gente faz o plano B, mas até o plano B, ele pode não dar certo também. Aí voltei para casa. E daí peguei um carro emprestado. Perguntei quanto é o carro. Meu irmão falou assim, por quê, rapaz? Pode ser que aconteça outro acidente. Ele falou, é 7 mil, mas bobagem. E daí a 30 dias, irmãos. Fui em casa, levei a família, voltei, eu e minha esposa pegar o resto das coisas, um acidente, e ver o falecimento dela. Olha quantas coisas. E daí, alguns dias, a morte do meu filho, a morte do meu pai, daí a 24 dias, a morte da minha nora e do meu neto, tudo assim. E assim, eu ficava assim. Chegou um momento, podia me furar que não sentia mais nada, mas eu não consigo prever, porque eu não sou onisciente. Deus não. Ele olha de cima, até ensino na igreja, 3 caixinhas com 3 formigas em cada uma. A formiga está no meio, não vê quem está à direita ou à esquerda, da direita não vê também, não vê. Mas o homem aqui de cima, dá um jeitinho lá na cozinha, a turma está com um gogó forte lá. Mas o homem que está de cima, ele vê as 3 caixas ao mesmo momento. Então Deus, ele é onisciente. Ele vê ao mesmo tempo passado, presente e futuro. Para Deus não tem tempo. Por isso que para nós é crono, para Deus é kairos. O kairos é um tempo atemporal, não é uma semana, 1 ano, 2 anos, 2 dias. Não é assim. Deus vê tudo ao mesmo tempo. Aí eu pergunto, será que Deus tinha visto Adão pecando? Ele vê tudo. Mas como é que ele faz sabendo que o negócio vai dar errado? Parece até um burrice, né? Como é que você faz sabendo a possibilidade de estar errado? Bom, quando Deus me fez, antes de nascer já me conhecia. Já sabia qual era o meu nome. Sabia onde eu ia morar, sabia tudo da minha vida. Quando eu nasci, ele continuou sabendo. Estou vivendo, está sabendo. Eu tenho vontade de viver até mais de 100 anos, de repente só tem mais 100 minutos para mim. Ou 1 minuto. Ele sabe tudo, nós sabemos nada. Ele sabe tudo. Bom, já acertei muito na vida, acertei. Já errei, já. E por que Deus, que é onisciente, onipotente, deixou que isso acontecesse? Bom, ele dotou o homem com 2 tribunais interiores, com a mente e coração. E qual o nome que se dará isso? A razão, a motivação. Aí o que acontece? Precisamos da palavra de Deus na mente, porque o Espírito Santo e o diabo trabalham na mente. Então diz assim, ele vos conduzirá a toda a verdade. Mas se na minha mente não tem verdade, vai conduzir a quê? Então vai me conduzir a toda a verdade. Bem-aventurado é aquele que a mente está cheia da palavra de Deus. Apocalipse 1:3. Bem-aventurados os que leem, os que ouvem, os que guardam a palavra desta profecia. Aí, se a mente pensou muito, desce para onde? Coração. Olha, quando o irmão Josias conheceu Ellen, não foi assim, epa, cheguei, agarrou na mão, namorou. Não, olhou, ou ela olhou primeiro, porque os 2 têm direito. De repente ele olhou, esse moreno magro aí serve para mim. Que o homem era magrinho. Ele serve para mim. Só que ela pensou, ele também pensou, não sei quem pensou primeiro, não vê o caso, mas pensou tanto que desceu para onde? O coração. Aí um dia, alguém tomou iniciativa, através de um sorriso diferente, aquele sorriso mais feliz do mundo, através de um olhar diferente, aquele olhar fulminante, ou através de palavras. Ellen, olha, te conheço há muito tempo, mas eu tenho que declarar. Aí vai, cada um tem seu jeito, né? De fazer as suas declarações. Mas até chegar à declaração, o que aconteceu? Subiu a mente e desceu o coração. O que a Bíblia diz? Tudo que não subiu a mente do homem, nem desceu o seu coração, foi o que Deus preparou. Então, à medida que eu vou meditando e concentrando em Deus, na sua palavra, Deus vai passando elemento, porque a revelação de Deus é dinâmica e progressiva. E Deus não se revela, Deus é pragmático, Ele não joga fora nada dele. De repente tem algo extraordinário a fazer em mim através da minha vida. Mas se eu não der oportunidade, Ele não joga fora.
Mas na medida que eu me aproximo dele, Jesus garante, todo aquele que vier a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Isso é no sentido de salvação, também de santificação, realização ministerial. Então, à medida que eu me encho da palavra de Deus, aí o Espírito Santo vai usando a palavra, vai descendo para o meu coração e vai formando o meu caráter, vai me moldando e vai criando desejo. Quando Josias, ou era um, falou com outro, era um desejo que foi materializado através de alguma forma. De alguma forma foi materializado. Então não é diferente. Aí Deus, ele faz uso disso. Vamos supor, a vontade de Deus é que eu fosse pastor aqui. Aí em 1985 eu fui ao retiro lá em Rio Bonito e falei com o Gaspar. Eu estava muito feliz com o ministério da intervenção de Barra. Aí falei para ele, rapaz, sabe o que eu oro mesmo? A minha vontade é pastorear em Búzios. 1985. Olha o que Deus faz. A igreja me chama interinamente, me convida. Falei, não, eu estou aqui interino, mas não para ser pastor efetivo. Mas o que eu pensava? Ser pastor efetivo. Mas o coração não dizia nada ali. Vinha a segunda vez. A mente dizia assim, aqui é uma beleza, mas sabe por quê? Aqui eu ia à praia, aqui tinha minhas coisas, aqui eu pastoreava. Era mais um desejo humano. Aí a igreja convidou a segunda vez. Falei, não. Continuei no IPS. Vim a terceira vez. Em 3 anos convidou 4 vezes. Irmãos, eu não sei, até que fizeram a proposta. Então, se pensa até janeiro de 2024. Aí em outubro, eu e a minha esposa tivemos uma convicção. Então hoje nós sabemos que é vontade. Agora, eu não sei se a vontade primária de Deus era lá atrás, em 85, não sei se a vontade primária foi agora, mas eu sei que estou dentro da vontade primária de Deus, porque é um desejo do meu coração. E no Salmo 37, verso 4, deleita-te também no Senhor, e Ele concederá o desejo do seu coração. Bom, para que então a gente estudar sobre a vontade primária, oração, vontade primária e secundária de Deus, se eu estou dando a possibilidade que no final vai acontecer? Isso é verdade. No final vai acontecer o que Deus quer. Não tem aquela mulher, toda mulher é mandona, que ela manda no marido. Mas tem marido que dá uma de machão. Aí ela fala o seguinte, ela dá um toquezinho. Aí você já sabe o que é isso, né? Já sabe o que é isso. É porque manda. Aí o homem diz assim, eu sou o cabeça, a cabeça da família, tá certo. Mas a mulher é o pescoço, ela que manda a cabeça lá e para cá. Muito bem. Mas ela vai trabalhando até que um dia, por exemplo, eu não queria piscina de jeito nenhum. Vem cá dizer assim, seria tão bom a piscina aqui, né? Olha, você já sabia tapar uma piscina. A piscina só dá alegria 2 vezes, no dia que inaugura e no dia que é a terra. E aí, quando vê só, olha eu com vontade de fazer a piscina. Mas foi a vontade primária dela. Então, Deus sendo soberano, é o seguinte, a vontade primária deles vai acontecer querendo ou não, a forma que é diferente. Então, o que acontece? Quando, depois a gente vai ler aqui esse texto interessante, quando a vontade primária de Deus acontece sem resistência do ser humano, não há sofrimento. Por exemplo, Adão e Eva, se continuar dando vontade primária, ia continuar no paraíso. Saíram da vontade primária, entraram na vontade secundária. Aí do suor do teu rosto comerás. A serpente foi amaldiçoada, que também saiu da vontade primária de Deus. Eva foi amaldiçoada, terás dores de parto. E o homem vai comer do seu suor. Nasceu espinho na terra que não tinha. Tudo por quê? Porque a vontade primária, ela não tem dor. Qualquer pessoa que se rende a Deus com facilidade é uma pessoa que sofre menos. E a pessoa que resiste, ela vai sofrer mais. Ela vai esperar o quê? Uma doença, um acidente, uma decepção, esperar alguma coisa para se despertar e se render. Mas lá na frente. Mas só que tem o seguinte,
com ou sem dor, a vontade de Deus será feita. E ela é sempre boa, agradável e perfeita. Agora, ele faz uso disso. Aí vem a oração de Moisés. Moisés, ele faz uma oração. Agora, não tente me impedir, pois vou descarregar a minha ira sobre esta gente e vou acabar com eles. Era Deus falando com Moisés. Moisés concordou com Deus? Não. Falou, não, Senhor, de jeito nenhum. E outra coisa, se tu não fores comigo, eu não irei. Aí eu pergunto a você, a oração de Moisés mudou a vontade de Deus? Mudou a vontade de Deus? Não. Qual era a vontade de Deus? Tirar o povo lá do Egito e levar para Canaã. Mas aconteceu o que nessa trajetória? Adoração ao bezerro de ouro. Saíram da vontade primária, entraram na vontade secundária. Aí houve dores. Olha, de Sucote, do sul do Egito, até Canaã, uma trajetória de 90 dias. Quantos anos o povo levou lá no 40? Por que 40? Porque Deus disse que aquela geração não ia entrar, ia matar todo mundo. Moisés intercedeu. Quer dizer, só ia entrar os que não adoraram. Essa era a vontade de Deus. Bom, desse povo que adorou o bezerro de ouro, ninguém vai entrar. Eu vou destruir. Moisés vai e intercede. Aí Deus entrou com vontade secundária. Tá bom, eu vou com você. Mas vocês vão andar aí pelo deserto. Irmãos, daquela geração, quem entrou na terra prometida? Caleb e Josué. Aquela geração não entrou. Aí eu pergunto a você, a vontade primária de Deus aconteceu ou não? Aconteceu. Através de quê? De uma vontade secundária. Não haveria sofrimento no deserto se houvesse obediência. A minha filha educou os filhos dizendo, ó, desobediência dói. E é quando ela ia dar a psicologia aplicada, segundo Simpson, no desenho dele, né? Ele não dizia que batia no filho, ele dizia que a psicologia aplicada, que era uma surra mesmo. Aí, quando ela ia dar a psicologia aplicada, ela fala para a Ana e para a Márcia, ó, isso vai acontecer porque desobediência dói. E Deus fala conosco, desobediência dói. Dói. Quando Deus me chamou para o ministério, eu tinha uma empresa. Aí eu levei 8 anos tocando a empresa e trabalhando. Sabe o que aconteceu? A vela queimando dos dois lados, no ministério e no trabalho. No final de 8 anos, cheguei, burrice minha. Deus que me chamou me sustenta. Tranquei a empresa, tranquei tudo. Dei baixa em 55 funcionários na carteira deles. Acabei com tudo, parei tudo. Fui para o ministério. Irmãos, ando no mesmo carro. Quando eu parei, só tinha 3 imóveis. Não vou dizer multiplicou por quanto, mas multiplicou bastante. Deus me mostrou que com 2 casas fazia a terceira, com as 3 fazia a quarta. Com o passar do tempo, chegou ali. E se não fosse vontade de Deus, não ia chegar também. Aí Deus me deu sustento. Mas eu antes dizia, eu não acredito em igreja. Até hoje, eu não acredito em igreja, eu acredito em Deus. E Deus usa o que Ele quiser, inclusive a igreja. Ele usa o que Ele quiser. Mas é importante estarmos dentro da vontade primária. Então Deus queria destruir aquela geração. Deus não transige com pecado, irmão. Ele transige com o pecador. Endureceu o coração, Deus pesa a mão. E a Bíblia diz que horrenda coisa é cair na mão da potente mão de Deus. É horrenda coisa. Então, todos juntos, dentro da vontade primária, o povo levaria 90 dias para fazer a trajetória de Sucote, sul do Egito até Canaã. O povo pecou, ele atendeu a oração de Moisés e o povo andou 40 anos pelo deserto até que aquela geração morresse. Pronto. Olha, Deus tem pressa, mas o tempo é dele. Então, quando a gente não atende para fazer naquele tempo, porque vocês conhecem aquela melodia de Martinho da Vila? Vocês não são crentes, mas diz assim, bem devagar, bem devagarinho, tem? Martinho da Vila? Aí é o seguinte, tem cristãos que na empresa dele, gigante, tem que acontecer, tem que ser rápido. Na vida particular, tudo tem que acontecer, irmãos. Faz 2, 3 coisas ao mesmo tempo. Na igreja, pode deixar, vai ficar pronto.
bem devagar, devagarinho, devagarinho. Não tem pressa no reino, não. Uma boa parte dos crentes são assim. É a chamada letargia espiritual, né? É letargia, né? Espiritual, deixando para depois. Mas quando o ser humano tenta atrapalhar a Deus, ele tem como resolver. Ele espera. Lá no Salmo 106, 103 vai dizer: longânimo é o Senhor. Ele faz uso da sua longanimidade para nos dar a oportunidade, graças a Deus por isso que Ele me esperou. Graças a Deus por isso que Ele nos esperou. Graças a Deus por isso que Ele está esperando. No dia do juízo, ninguém vai poder, porque Deus não é como avião, não é como trem. Avião de horário e bate voo. Deus dá oportunidade. Eu sempre digo aos não crentes para não ter pressa, não. Ó, se converta um dia antes da morte que está bom. Vocês concordam? Se converter um dia antes da morte está bom. Porque a morte pode ser amanhã, né? Pode ser hoje. Mas vamos botar amanhã, a morte amanhã. Então eu preciso me converter o quanto antes, melhor. E é um preço quando saímos da vontade primária de Deus. Ele vai mostrar no relógio, estou sem. O capitão está ali. Está em tempo, né? Então vamos lá. A oração de Ezequias. Aqui foi o pastor Ronald que mandou um áudio para mim. Como se encaixa, então, a oração de Ezequias? Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Qual foi a palavra de Deus? Põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então, chorou, virou para o canto, chorou muito e disse: lembra-te, Senhor, peço-te, de que andei diante de ti com fidelidade e com interesse de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos, e chorou muitíssimo. Deus não questionou com ele. Realmente, ele era aquilo ali. Então veio a palavra do Senhor a Isaías dizendo, veio a palavra de quem? Do Senhor, Isaías dizendo o quê? Vai, diz a Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, acrescentarei, pois, aos teus dias 15 anos. Deus mudou de vontade primária? Não. Isso, o homem está ordenado a morrer uma vez. Que o homem há que vive e não morre, que não morra. Então, a vontade primária de Deus, ela... Tem certeza mesmo? Tem certeza que precisa? Isso. Aí, dá para aguentar aqui um bocadinho. Aí é o seguinte, a vontade de Deus é que o homem morra. Está determinado morrer uma vez. Essa é a vontade primária de Deus. Agora, se vai aumentar uns dias, vai diminuir, aí vai depender do que das circunstâncias. Vai depender. Nesse caso, Deus determinou acrescentar 15 anos. Mesmo assim, Ezequias não sabia o dia da sua morte. Que ele não sabia, disse que ia colocar em ordem, que ele ia morrer, mas quando? Deus tinha dito? Morrer amanhã? Mês que vem? Não. Vai morrer. Um silogismo. Certamente todos nós vamos colocar a casa em ordem, porque nós vamos morrer. Mas quando? Não sabemos. Só que Deus disse, eu vou acrescentar, vou te dar um brinde. Nosso Deus é o Deus que brinda, né? Irmãos, quando há quebrantamento, quando pessoas se quebram diante de Deus, não tem o que perder. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, ele vos exaltará. Tiago 4. É muito importante andarmos dentro da vontade de Deus. Então é o seguinte, vimos aqui que a oração dele foi boa, mas não mudou a vontade primária de Deus, ele morreu. Tá certo? Agora a oração de Ló. Quando Deus tirou Ló de Sodoma e Gomorra, mandou ele e as mulheres saírem, não podia olhar para trás. E mandou que ele subisse para tal cidade. O que ele fez?
ele orou pedindo que ficasse na cidade, na campina, não no monte. Ele falou, Senhor, me conheço. Porque, irmãos, cada um sabe o seu fraco. Sexo oposto, dinheiro, fofoca, eu não sei, tem preguiça. Cada um sabe o seu ponto fraco. Tem um, outro tem dois, outro tem quatro, sim, mais premiados, né? Tem mais ponto fraco. Mas permaneça os pontos fortes e fortaleça os fracos. Porque o que vai valer parece covardia. O que vai valer é o elo fraco. Você tem uma corrente e aqui aguenta 5 toneladas. Aí a corrente é para 8 toneladas. Aliás, aqui aguenta 8 toneladas, a corrente é para 5, está pendurada aqui. Então você tem 2 garantias. Primeiro, a viga aguenta 8 toneladas e a corrente 5. Aí, mais um elo quebrou e você foi e soldou, ele passou para 500 quilos a resistência dele. Independente onde ele esteja, dali para baixo só aguenta 500 quilos. Se esse elo estiver aqui embaixo, só aguenta 500 quilos. Se estiver no meio, só aguenta 500. Se estiver lá em cima, só aguenta 500. Mas de igual forma, o que está pendurado nele, vai sofrer o dano. Então precisamos fortalecer o nosso elo fraco. Manter os fortes, fortalecer o elo fraco. Qual é o meu elo fraco? Qual é o seu? Então é o seguinte, mantenha os fortes e corrija o elo fraco. Mas Ló, ele chorou, ele orou. E Deus concordou e mandou ele para uma cidade, outra cidade. Será que Deus era fraco de mente, personalidade fraca, e não sabia disso? Não, ele sabia. E porque ele mudou de atitude, a vontade dele mudou? Não mudou. Isto é, o que Deus queria era a felicidade de Ló. E Deus nos dá oportunidades. E Ló, naquela oportunidade, ele pensou, bom, eu subi, porque nós temos o tribunal interior, que é a mente e o coração. Se eu subir, é tentação na certa. Então, bom, eu não vou dar carona à mulher, eu estou sozinha, por quê? Por causa da aparência do mal. Tem que evitar. Segundo, pode ser meu ponto fraco, dela ou meu. Pronto, ali. Aí é o seguinte, eu sabendo disso, esse é meu ponto fraco, eu dou a carona. Acontece alguma coisa. Satanás me tentou. Tentou o quê, rapaz? A sua tentação foi você que não se cuidou. Satanás só aproveita da oportunidade. Ele não tem poder de tocar no seu ungido. 10 minutos. Ele não tem poder, então vou correr mais um pouquinho. A oração de Ló. A oração de Ló pode mudar a vontade de Deus? Já vimos aqui que a vontade de Deus era que ele fugisse e ser protegido e ser feliz. Então, não mudou. Aí vimos aqui, para que serve a oração? Todos juntos? A oração, portanto, não é para mudar a vontade de Deus, mas é para que ela nos mude. Oramos e somente orando vamos entender qual é a boa de oração, por meio dela, e vamos entrar em sintonia com a vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita. Aí o que a Bíblia diz? Como devemos orar? Orar sem cessar. E lá em Efésios 6,18, vai dizendo, orar em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, vigiando nisso. O que é vigiando? Fortalecendo os elos fracos, com toda perseverança e súplica, e por todos os santos. A oração deve ser de gratidão, que é quando entra em ação de graças, de intercessão pelo próximo, clamor por mim, para entender qual é a boa e perfeita vontade de Deus para a minha vida. Quase sempre tem um paralelo entre o que queremos e qual é a vontade de Deus. Jesus orou assim, Lucas 22, 42. Qual foi a oração dele? Pai, se queres, passa de mim esse cálice. Contudo, não se faça a minha, mas sim a tua. Irmão, Jesus fez isso. A oração é um ato de submissão, reconhecendo a grandeza de Deus e reconhecendo a oportunidade que Ele nos dá. Agora, há poder na oração. A Bíblia apresenta Deus fazendo uso
da sua vontade primária e secundária para atender a oração, as nossas orações. Ele faz isso para nos abençoar. Mas nos tornamos invencíveis quando nos submetemos. Quando acontece, eu chamo de simbiose espiritual. Quando acontece, que está em João 15:17, que eu estou pulando por causa do tempo. Ele diz assim: se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiser e vos será feito. Há limites? Não. Aí tem até uma música, está chorando por quê? Está sofrendo por quê? Quando eu passo por necessidade ou por sofrimentos, eu não devo reclamar. Gostei muito da palavra da irmã ontem, quando ela falou assim: quando Deus responder, louve e agradeça. Quando Ele não responder, louve e agradeça. Porque Ele não nos atende por misericórdia. O pastor Manuel Bento, ele tinha excluído uma irmã que foi infiel ao seu marido. Mas ele não sabia, que o marido sempre é o último a saber. Ele não sabia. Aí ele brigou com o pastor, saiu da igreja que ele estava, foi para uma outra igreja vizinha. Eu fui pregar no aniversário daquela igreja. Lá estava o pastor Manuel Bento, que já era o secretário executivo. Aí à porta, veio o pregador, eu vim também, e o pastor Manuel Bento, que é o secretário executivo. Todo mundo passava, cumprimentava, aí veio esse irmão, ficou por último. Me cumprimentou o pastor, me cumprimentou, e chegou para o pastor Manuel Bento e falou assim: pastor, o senhor é a pessoa que mais mal fez na minha vida. O pastor Manuel Bento olhou para ele: meu irmão, e que Deus não te deu o que você merece. E o pastor Manuel Bento sabia por que a mulher dele foi escolhida, mas também não disse ali o que era. Que Deus não te deu o que você merece. Então não há limites para uma oração feita com fé e de acordo com a vontade de Deus. E não há limite para a igreja. Todos juntos? A vida de oração em santidade. Todos juntos? Quem ora experimenta a vontade primária do Senhor para a sua vida. Nós não somos obrigados a andar na vontade secundária de Deus. Mesmo com falhas, a gente pode desfrutar da vontade primária de Deus. Deus quer uma vida plena. João 10:10, eu vim para que vivam e vivam de forma abundante. Uma vida plena. Mas eu pequei. Olha, não olhe para o retrovisor não, é passado. Dá uma volta por cima, se quebranta, se entrega, se renda, e você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida e através da sua vida. Mas sabendo que existe a vontade primária e secundária. E Deus faz uso da sua palavra da oração para que a vontade primária dele seja realizada. Tem alguns segundos, alguém quer fazer alguma pergunta? 5 minutos, sim. Alguma pergunta? Ministério dos Homens formulou 3 perguntas, eu farei as 3. Tá bom. Qual a diferença entre a vontade de Deus e a permissão de Deus? É a primeira. Segunda, entre a vontade primária e secundária de Deus, qual deve ser o nosso posicionamento como cristão? Terceira, nossa oração pode mudar a vontade de Deus? A 12 eu respondi, né? E a segunda e a terceira, e a primeira, qual? Qual a diferença entre a vontade de Deus e a permissão de Deus? Permissão. Deus permite coisas que Ele não quer. Que por Ele não aconteceria. Por exemplo, eu resolvo, do nada, vai ter um campeonato. Não sei de quê. Vai ser de futebol. Eu resolvo, vou ficar em casa tomando Guaraná e vou assistir o jogo. Aí Deus permite? Permite. Um crente permite o seguinte: é carente e diz, vou entrar na boate. Ele entra. O Espírito Santo segura pela camisa dele? Não segura, irmãos. Não segura. Deus permite coisas boas e ruins. Aí, só que coisas boas Deus não permite, Ele faz. A gente experimenta. A ruim a gente faz e Deus permite. Deus permite. Agora, quando eu entro na permissão de Deus para fazer aquilo que Ele não deseja que seja feito, o que acontece? Eu caio na vontade secundária. A vontade secundária dói. Me arrependo, depois que fui para o mundo, não aconteceu isso com os excluídos. Estou voltando agora arrependido. O filho pródigo.
na casa do meu pai, tanta fartura, eu que posso necessidade, porque naquele momento ele estava na vontade secundária. Levantar-me-ei, deitei com meu pai e dir-lhe-ei, pai, eu pequei contra o céu perante ti. Quando voltou, sandálias, comida, roupas novas, anel no dedo, foi restaurado tudo, porque ele voltou para a vontade primária, mas enquanto estava lá, estava na vontade secundária. Sim, pastor Gerson. É a questão do Jonas, né? O profeta Jonas. Jonas. Deus deu a ele a É. missão, mas Só que enquanto ele estava na vontade secundária, o que aconteceu? Ele, primeiro que só vai caindo, desceu para o navio, desceu para Jope, uma descida, para Jope, desceu para o navio, segunda descida, desceu para o porão do navio, terceira, deitou para dormir, quarta caída, e dormiu um profundo sono. E depois desceu a barriga do peixe. Aí quando lá, quase enforcado, as algas rolando no pescoço dele, ele clamou o Senhor, o peixe foi lá, ele foi o único que curtiu o submarino. Começou a subir. Foi para a terra, foi para Nínive, foi o único pregador, teve 120 mil decisões naquela jornada de um dia. Então vale a pena experimentar o da vontade primária de Deus. Mas se estiver na vontade secundária, e Deus tenha compaixão, aí Isaías vai dizer, volta-te para o nosso Deus, que grandioso é em perdoar. Isaías 55, verso 6, né? 55, verso 6. Outra pergunta? Só tem 2 minutos. Pastor, a vontade secundária seria o mesmo que a vontade permissiva? Permissivo, mesma coisa. Mesma coisa, vontade permissiva. Outra pergunta? É bom quando ninguém pergunta. Eu tinha um professor de história e dizia assim, quando ninguém pergunta, ou todo mundo aprendeu tudo ou não aprendeu nada. Tá bom. Palavra, pastor. Irmãos, sétimo Café Família, uma realização do Ministério dos Homens, mas uma realização de toda a igreja. Se você gostou desse conteúdo, em breve está lá na página da igreja para você consultar não só esse Café Família, você rever essa matéria importantíssima para nós, mas também coisas que já passamos. Estado intermediário da alma, Fundação de História dos Batistas e outras coisas muito importantes já foram tratadas ao longo desse nosso Café Família. E se você gostou, sinta desafiado a voltar no mês que vem, trazendo mais um visitante para aprender um pouco mais da palavra de Deus. Que Deus abençoe e iremos direto agora para a nossa EBD. Será a única ali em cima. Quem não tomou café rapidamente, pode tomar aí. Obrigado pela presença.